Bom, nós vamos falar do jogo do Rio Branco, por isso eu convidei Thiago Batista, está aqui com a gente. Boa noite, senhor. Boa noite, Thiago. Bom, Thiago, nós vamos ver a reportagem sobre aquele jogo de ontem que foi de dar uma dor de cabeça na torcida do Leão. Vamos ver a reportagem sobre o jogo de ontem entre Rio Branco e Toledo, que teve o placar de 2 para o Rio Branco e 4 para o Toledo. Vamos lá. Com o campo molhado, Rio Branco e Toledo entraram em campo pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Paranaense. Taça Caio Júnior, buscando sair na frente. O jogo começou com alta voltagem, principalmente por parte do time visitante. Logo a 1 minuto e meio, o Toledo já deu o primeiro susto. Após cobrança de escanteio, o meio-campista Gessé até colocou para a rede, mas o árbitro anulou, alegando que a bola havia feito a curva por fora da linha. 2 minutos. Depois de um lateral, Valdanes recebeu na linha de fundo e cruzou na grande área para Charles. Ele dominou e chutou, mas o zagueiro João Neto apareceu na hora certa para evitar o primeiro gol. A partida ficou truncada. Aos 11 minutos, o Toledo abre o placar. Júlio César lança Ferreirinha, que ganha na corrida e na força do zagueiro. Invade a área, dribla o goleiro Jones e empurra para o gol vazio. E o Toledo queria mais. 1 minuto e meio após sofrer o primeiro gol, o meio de campo do Rio Branco vacila. A bola fica com Rael, que lança ele novamente. Ferreirinha, que entra na área, corta o zagueiro e com categoria dá um tapa na bola. Sem chance para Jones. Toledo 2, Rio Branco 0. O Rio Branco não encontrava seu jogo e pouco incomodava o goleiro Diego. O castigo veio novamente aos 23 minutos. Uma cobrança rápida de lateral que pegou o setor defensivo do Leão completamente aberto. Adriano Pérez foi derrubado dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Felipe, com categoria, colocou a bola no canto esquerdo, aumentando o placar para 3-0. Em desvantagem no placar, o Rio Branco só foi descontar aos 28 minutos, com troca de passes entre Vandinho e Marco Túlio, que cruzou e Felipe fez, só que contra. Para o início da segunda etapa, o técnico Maurílio promoveu uma substituição, deixando o time mais ofensivo, com Damião. Parecia que a substituição surtiria efeito. Em um tiro de meta feito por Jones, a zaga do Toledo falha. Tavares foi mais esperto, invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Diego. Pênalti. Na batida, Vandinho, com paradinha e tudo. E o goleiro se redimiu e defendeu. Como já dizem os entendidos do futebol, quem não faz, leva. E o castigo veio aos 13 minutos da etapa final. Escanteio cobrado e lá estava Gessé, que subiu mais que todo mundo para fazer o quarto do Toledo. O Leão ainda descontou. Falta cobrada por Charles, que encontrou a cabeça de Kessie. O técnico Maurílio Silva falou sobre a chuva que atrapalhou e as condições do gramado. Aqui choveu muito na cidade ontem, anteontem, hoje antes do jogo, choveu bastante. Acho que faltou um pouco mais dos atletas entenderem qual é o jogo, a situação de jogo de contato, um jogo de força, e nós tentamos aquela situação de tentar jogar com um pouco mais de qualidade e não era a situação certa para o gramado que estava adequado para o jogo hoje. Bom, nós temos também os gols da rodada, né? Vamos juntar e depois a gente fala sobre o jogo do Rio Branco, pode ser, Diana? Então, os gols da rodada do Paranaense. Após lançamento longo, Mansur toca para Marcelo Baez, que ajeita para o meio e bate firme para abrir o placar em Cianorte. Após o lançamento, o atacante André Luiz domina na área e bate firme para deixar tudo igual no Albino Turbay. Guilherme Lucena cruza para a área e Neto Costa completa para o gol. Pênalti a favor do Paraná, Diego Gonçalves vai com tranquilidade e bate no canto. Final de jogo, Cianorte 2, Paraná também 2.
Após cobrança de escanteio, Rafael cabeceia para abrir o placar no estádio do ABC. Bobeira na zaga do Cascavel e Lucas Brasil aproveita para decretar a vitória dos donos da casa. Foz do Iguaçu 2, Cascavel 0. Após escanteio, Alex Fraga sobe mais que a zaga do Curitiba e abre o placar para o Maringá no Couto Pereira. Thiago Christian cruza da esquerda e Washington aparece no meio da zaga de cabeça para ampliar o placar. Após escanteio da esquerda por Paulinho Mocelin, Alex Fraga sobe e marca o segundo dele no jogo. Final de jogo, Curitiba 0, Maringá 3. Na Arena da Baixada, Matheus Anjos toca na medida para João Pedro na área, que chuta na saída de Marcos Paulo. E ficou só nisso, Atlético Paranaense 1, União 0. Keirson faz cruzamento para Wesley, que sobe de cabeça e manda para as redes. No cruzamento da direita para a área, a bola passa pela marcação do Londrina e Matheus Oliveira completa para o gol. Londrina 1, Prudentópolis também 1. Bom, como você sabe, estamos aqui com o nosso comentarista, Thiago Batista. Bom, Thiago, você comentou o jogo ontem pela Rádio Ilha do Mel e eu estive lá como torcedor. Olha, que dor de cabeça, viu? Que luta que está sendo torcer para o Rio Branco, e ontem foi um dia que incomodou muito o torcedor, porque o time foi muito mal. Foi essa a sua visão, Thiago? Foi. Boa noite ao Seuzinho, boa noite a todos os telespectadores do programa Litoral Urgente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Infelizmente, nem o torcedor mais otimista do Toledo não iria esperar que aos 26 minutos do primeiro tempo estivesse 3-0 já para a equipe do Toledo. Houve um erro de uma forma coletiva, os três volantes do Rio Branco, que são os três principais jogadores do Rio Branco na competição, tinha até então a melhor defesa do campeonato, irreconhecível. Você vê os 2 gols às costas do Douglas, mas teve o erro também do setor do meio de campo dos 3 volantes que não fizeram a cobertura. Bom, ontem o técnico Maurílio teve uma ousadia, ele estreou 4 jogadores já desde o início. Que foi o lateral Douglas, o meio de campo Valdanes, o lateral esquerdo Emerson Conceição e o Thuram. E o Thuram, o zagueiro. O que você achou disso, hein? Na verdade é assim, né? Muitas pessoas questionaram isso de ontem para hoje, mas o Maurílio não tinha o Thiaguinho, o lateral esquerdo, que estava machucado. Vitor, o quarto zagueiro, machucado. O Thiagão foi expulso contra o Curitiba, suspenso. Então, o Raul não vinha bem. O Raul não vinha bem, não estava tendo fôlego de chegar à linha de fundo e fazer a recomposição. Então o Maurílio foi obrigado. Eu acho que o único que ele apostou mesmo foi no Valdanes, que ele optou por tirar o Rodrigo Jesus e entrar o camisa 10, o Valdanes. Eu acho que era necessário ele colocar na esquerda, tinha que colocar. A única coisa que eu não concordei com o Maurílio foi a entrada do Fernando. O Fernando não foi bem contra o Atlético Paranaense, não foi bem contra o Curitiba, e há muito tempo já o Tosta está pedindo passagem. Eu acho que está na hora de dar uma oportunidade para o Tosta num caso como esse, mas eu acho que na próxima partida o Vitor e o Thiagão já estão à disposição para quarta-feira. Quarta-feira o jogo é contra a União de Francisco Beltrão. Qual é a tua análise para esse jogo? Olha, a União é a equipe mais fraca tecnicamente do campeonato, isso é fato. Ganhou aquela primeira partida na estreia contra o Paraná Clube, depois encontrou uma imensa dificuldade, desmontou praticamente quase meio time durante a competição, recontratou agora 12 jogadores nessa final de Taça Dionísio Filho. Eu avalio a equipe mais fraca do campeonato, mas o Rio Branco, depois de perder aqui, ligou o sinal de alerta. Tem que vencer a União fora de casa, porque existe uma briga contra o rebaixamento. Lembramos, o Rio Branco chegou à final da Taça Dionísio Filho. Como o Rio Branco não conquistou a Taça Dionísio Filho, volta a pontuação geral. E o Rio Branco tem uma pequena diferença ali para Prudentópolis e União. Então tem que vencer a União fora de casa para já empurrar de vez lá para baixo. Bom, a gente teve apenas uma rodada do segundo turno e dá para dizer que a situação do Rio Branco é exatamente a seguinte: tanto pode se classificar para uma final de segundo turno, como pode ser rebaixado. Ele está entre a Cruz e a Caldeirinha, hein? Justamente, só para deixar claro antes de comentar sobre isso, você vê, foram 4 jogadores que o Rio Branco contratou. Esses 4 jogadores aproximadamente geraram um custo de quase R$15 mil, com inscrição, que é R$2.500 cada um, e mais as passagens aéreas. Então você vê como não é fácil as coisas. Agora, falando sobre a tabela, se o Rio Branco empatasse ontem com o Toledo, já não seria um mau resultado, ficaria todo mundo equilibrado. Eu acho que tudo vai depender desse jogo com a União. Se o Rio Branco vencer, vai ter que buscar classificação, ainda dá tempo. Agora, se perder, vai ter que olhar só para a parte de baixo da tabela. Mas pena que o C não entra em campo para jogar, né, Thiago? Uma pena, fazer o quê? Vamos continuar torcendo. Aconteceu as mesmas coisas no primeiro turno. Né? Exato. Obrigado, Thiago Batista. Nada, boa noite. Muito obrigado, noite. Nosso comentarista, Thiago Batista, aqui, que comentou toda a participação do Rio Branco ontem, que infelizmente, como se viu, perdeu para o Toledo por 4-2.